dia. Regulamentação dos jogos responsáveis e resorts integrados, uma nova era para o turismo e para a economia brasileira. Então, agora sim, eu convido ao palco o excelentíssimo senhor senador federal, o senhor Irajá Silvestre Filho. Senhor Irajá, seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bom? Bom dia a todos. Bom, Carlos, prazer revê-lo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Eu que agradeço. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de agradecer a Big Sigma, toda a sua diretoria, agradecendo o convite, o honroso convite para participar mais uma vez dessa agenda de um grande evento reconhecido nacionalmente e internacionalmente, um grande fórum de debate desse setor que é importante para a economia brasileira, que é o jogo de apostas responsáveis, apostas eletrônicas, jogos eletrônicos, de um modo geral, e para mim é um privilégio poder estar aqui hoje, inclusive podendo representar o nosso presidente do Senado Federal, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. Bom, senhoras e senhores, eu estou, por incrível que pareça, já no meu terceiro mandato no Congresso Nacional, já são 15 anos naquela casa, 2 mandatos na Câmara dos Deputados por 8 anos, agora no Senado Federal desde 2019, e tive a oportunidade de estar à frente de importantes projetos, inclusive de minha autoria, apresentado nas 2 casas, como a nova Lei do Primeiro Emprego, o MEI para jovens, para estimular a abertura de novas empresas no mercado, o projeto que autoriza a compra de terras para estrangeiros no Brasil, que infelizmente é uma vedação desde 2009. A lei também já aprovada e sancionada que prevê o atendimento prioritário a doadores de sangue no Brasil. E também relatorias importantes e estratégicas, como a regulamentação das criptomoedas no Brasil, a MP 1040 da Liberdade Econômica e também o projeto da regularização fundiária. Mas eu confesso às senhoras e senhores que o projeto 2234 de jogos e apostas responsáveis é, sem dúvida nenhuma, a mais desafiadora no meu mandato, não só pelas questões ideológicas que por vezes encontramos no caminho, mas pelo grande alcance e a importância para a nossa economia, para o turismo, para a geração de emprego no país. A regulamentação dos jogos responsáveis e dos cassinos vem sendo exaustivamente debatido no Congresso Nacional, senhoras e senhores, há mais de 30 anos. O projeto 2234, que foi aprovado na Câmara dos Deputados no final de 2022 e vem sendo amplamente debatido no Senado, onde já realizamos diversas audiências públicas, aprovamos esse projeto, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, e que em breve, se Deus nos permitir, estará sendo discutido e votado no plenário do Senado Federal e, no que depender de mim, será aprovado logo. Um bom ponto de partida para fazermos uma importante reflexão. Nós devemos manter tudo como está ou deixar os jogos de azar funcionando à margem da lei, sendo controlado e dominado pelo crime organizado? Ou devemos defender, como eu, e certamente com uma grande maioria de vocês, que os jogos sejam responsáveis, que tenham o controle rigoroso do poder público, com fiscalização, com arrecadação e, claro, com a punição para quem não cumprir as regras. Eu, assim como vocês, defendo esse caminho. Desde 1946, quando o jogo de azar foi proibido no Brasil, o então presidente Eurico Dutra, através do decreto presidencial, o jogo passou a ser uma atividade clandestina, considerado uma contravenção no Brasil. E hoje, em 2025, está mais do que claro que a melhor alternativa é regulamentar os jogos responsáveis e fazer isso tomando uma série de cuidados para combater questões
como a lavagem de dinheiro ou a dependência dos apostadores. E não faltam, senhoras e senhores, exemplos pelo mundo sobre como tudo isso aconteceu, como essa história iniciou, como foi o início, meio e o fim, para ser mais objetivo. Em 2025, começamos a estudar com profundidade esse tema já há mais de 6 anos, quando apresentamos lá atrás, num passado recente, o PL 4495, que trata exatamente, exclusivamente dos resorts integrados. Nós tivemos a oportunidade, naquele momento, de visitar vários países para compreender os modelos de legislações de jogos e apostas adotados em países como os Estados Unidos, como também Singapura, Macau, Coreia do Sul, Japão, a Itália, a Espanha, aqui na América do Sul, em países vizinhos como Argentina, Uruguai e o Chile, entre outros países, para exatamente copiar o que deu certo e não repetir os erros já cometidos em países que implementaram a legalização do jogo responsável. Essas experiências e todo o conhecimento que venho acumulando comprovam a todos nós, nações democráticas e civilizadas como o Brasil, que legalizaram e regulamentaram com responsabilidade os jogos e apostas e disseram basta ao jogo ilegal e clandestino, que esses países cresceram socialmente e também economicamente. Portanto, não é possível acreditarmos que está o mundo inteiro errado e apenas o Brasil certo em não legalizar e estabelecer critérios e limites nos jogos e apostas, já que essa é uma realidade presente na vida das brasileiras e brasileiros, ou alguém aqui é ingênuo e incapaz de poder negar essa realidade. Precisamos dizer um não ao jogo clandestino e ilegal, e precisamos dizer sim ao jogo responsável, legalizado, com critérios, fiscalizado pelo poder público e pelos órgãos de controle, como a Receita Federal, a Polícia Federal, entre outros, e que punam com todo rigor quem cometer algum tipo de ilegalidade. Numa amostra de 200 países analisados pela revista médica britânica The Lancet, 164 países permitem algum tipo de aposta. De 50 países europeus, 40 convivem com o jogo de azar. Nas Américas, 33 de 37 países não proíbem o jogo, preferem regulá-lo. Na América do Sul, mais especificamente, de 13 países, apenas o Brasil e a Bolívia ainda não legalizaram. Quando olhamos para a OCDE, que são 38 países, todos os países legalizaram, com exceção da Islândia. No G20, grupo das 20 maiores economias mundiais, em que o Brasil se posiciona como a 9ª economia, apenas 2 países ainda não fizeram esse enfrentamento. Exatamente o Brasil e a Indonésia, que é um país muçulmano. Até a Arábia Saudita, que é um país muito restrito sob vários pontos de vista, inclusive com a venda e a comercialização de álcool, por exemplo, cervejas. Até a Arábia Saudita legalizou recentemente os jogos no seu território. E detalhe, que merece uma reflexão: nenhum desses países se arrependeram da legalização ou tenham voltado atrás nessa sua decisão. Muito pelo contrário, ampliaram, por exemplo, as concessões e licenças para a atuação dos resorts integrados. Se checarmos o antes e o depois de todos os indicadores sociais e econômicos nesses países, optaram pela legalização e regulamentação dos jogos responsáveis, vamos constatar que, no mínimo, eles dobraram o fluxo de turistas que passaram a visitar esses países em um relativo curto espaço de tempo, em média 5 anos. Esse projeto, que já vem tramitando há quase 2 anos no Senado Federal, conta com praticamente o apoio de todas as entidades públicas e privadas do país e organizadas. Para vocês terem uma ideia, nós temos notas técnicas em apoio a essa matéria do Ministério da Fazenda, do Ministério do Trabalho, do Ministério do Emprego, do Ministério do Turismo,
do Ministério do Desenvolvimento Social, da própria Receita Federal do Brasil e também as entidades privadas organizadas, como a Confederação Nacional do Comércio, que representa os serviços no Brasil, a BIH, a FHB, Resorts Brasil, Cidepat, entre outros. Todos amplamente favoráveis à legalização e regulamentação dos jogos responsáveis. Contrários, para serem honesto com vocês, com exceção da CNBB, opinião do qual nós respeitamos, não há absolutamente uma instituição ou entidade representativa que tenha se manifestado publicamente contrária à legalização dos jogos responsáveis no Brasil. E uma última informação nova e recente que chegou, inclusive, essa semana. Numa ampla pesquisa realizada pelo Senado Federal, através do Instituto Data Senado, um instituto idôneo da Casa e que trabalha há décadas realizando pesquisas de opinião pública, o próprio Instituto Data Senado, que fez uma ampla pesquisa no Brasil, com mais de 5.000 amostras em todos os municípios do país, no mês agora de março, revelou que 60% da população brasileira é favorável à legalização dos jogos responsáveis no Brasil. Ou seja, além de todas as entidades privadas e públicas, a manifestação da opinião pública, da sociedade brasileira, do povo brasileiro, pela aprovação, pela legalização dos jogos no país. Isso é um dado muito importante e relevante e que fará, sem dúvida nenhuma, muita diferença na avaliação e na decisão dos votos das senadoras e senadores quando nós tivermos a oportunidade de votar essa matéria no plenário do Senado Federal. Falando mais diretamente sobre o turismo. O Brasil hoje está, infelizmente, fora da rota turística internacional dos jogos responsáveis e legalizados, enquanto todos os países que citei estão se beneficiando economicamente e socialmente, o Brasil está literalmente de portas fechadas para quem pratica esse turismo. Temos todo tipo de turismo no mundo. Nós temos pessoas que amam fazer o turismo de cruzeiros e buscam fazer cruzeiro na Europa, na Ásia, na América Latina, no Caribe, entre outros países. Assim como também tem turistas, pessoas que apreciam o turismo ecológico, que adoram ir nas cachoeiras lá do meu Jalapão, no Tocantins, conhecem lá os lençóis maranhenses no Maranhão, Bonito, no Mato Grosso, entre outras belezas naturais, a Amazônia, né, e apreciam esse tipo de turismo. Mas há também milhões de turistas no mundo, europeus, asiáticos, americanos, que gostam e apreciam do turismo dos jogos responsáveis e legalizados no mundo. E é por isso que nós não podemos perder mais esta grande oportunidade de geração de emprego, renda, impostos, que serão revertidos em benefícios do povo brasileiro nas áreas essenciais, como a saúde, a educação, o social e a infraestrutura. O projeto 2234 é muito bem elaborado e foi construído prevendo todas as modalidades de jogos existentes do Brasil, sem nenhum tipo de preconceito ou privilégios, até porque todos, sem exceção, estão presentes na rotina dos brasileiros há séculos. Por exemplo, o jogo do bicho, que existe há 133 anos no Brasil, desde 1892. Em 1941, se tornou uma contravenção e foi proibido definitivamente em 1946, através do decreto 9.215 do presidente Eurico Dutra. Há décadas, funcionam no Brasil também milhares de bingos e cassinos de forma clandestina, ilegal e na sombra da lei, sem nenhum tipo de imposto recolhido ou benefício revertido para a nossa população. O jogo faz parte da cultura dos brasileiros e da natureza humana, sem falar no jogo, que já é legal, que são as loterias administradas pela Caixa Econômica Federal, como a Mega Sena, a Quina, entre outras. Durante os 2 anos de intensos debates no Senado, o projeto avançou muito. Inclusive, implementamos alterações por meio de emendas de redação para corrigir algumas imperfeições, como, por exemplo, no artigo 50, onde diziam que os cassinos deveriam funcionar em complexos integrados ou em embarcações especificamente construídos, e assim entendemos que deveríamos alterar
essa redação para destinados para esse fim. Dessa forma, nós corrigimos uma injustiça, pois, mantendo a redação anterior, nós prejudicaríamos o setor hoteleiro brasileiro, que já possuem hotéis construídos, e eles estariam excluídos da possibilidade de participarem das futuras concessões dos resorts integrados que serão implantados no Brasil. Acatamos também outras emendas e também aproveitamos importantes contribuições de senadoras e senadores, no qual eu agradeço, como o senador Ângelo Coronel, senadores Alessandro Vieira, Messias Jesus, Cajuru e Fabiano Contarato. Conseguimos também avançar no projeto em relação a um tema que é a preocupação de todos nós, que é a questão da ludopatia. Temos a consciência que os jogos e apostas, assim como tudo em excesso, são nocivos à saúde humana. Por isso, tivemos a preocupação e o cuidado de estabelecer no projeto, através do artigo 46, que nenhum brasileiro ou brasileira possa participar de qualquer modalidade de jogo legalizado que não seja através do Pix ou do cartão de débito, sendo terminantemente proibido participarem na modalidade de cartão de crédito ou que a empresa possa fornecer qualquer tipo de empréstimo ou modalidade de financiamento ao participante, justamente para coibir o vício e o endividamento. Será criado também um cadastro nacional dos jogadores. O acesso para um cadastro nacional dos jogadores, uma espécie de Serasa, para monitorar e restringir o acesso de jogadores compulsivos nos ambientes dos jogos legalizados. Eu sei que eu extrapolei meu tempo, mas se eu puder usar mais 2 minutinhos para encerrar. No aspecto da sonegação e da evasão de divisas, estabelecemos também no projeto que é terminantemente proibido o jogo em espécie. Exemplo que muitos de nós, no subconsciente de cada um, ainda tem em relação aos jogos nas décadas de 50, 60, 70, que as pessoas iriam, né, aos cassinos com malas de dinheiro em espécie e poderiam, né, jogar naquela época. E claro que isso, além de estar em desuso, não é defensável, e o projeto também textualmente impede que haja algum tipo de jogo ou aposta na modalidade do dinheiro em espécie. Todo o processo é eletrônico, na pessoa física, nunca na jurídica, para apostar e também, eventualmente, receber o prêmio. Por isso, esse processo tem lastro, é auditável e podendo ser fiscalizado pela Receita Federal, pela Polícia Federal e todos os órgãos de controle, evitando dessa maneira crimes como a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas. Também sabemos que esse projeto será um grande divisor de águas no país. Com a aprovação desse projeto, o turismo brasileiro vai viver uma grande revolução, um grande antes e depois da sua legalização, porque vamos posicionar o Brasil na rota mundial do turismo internacional, garantindo que os turistas de todo o mundo gastem aqui os seus dólares, os seus euros, dentro da nossa economia, com o nosso povo, gerando emprego, renda, impostos e criando um novo ambiente de negócios com segurança jurídica para os bons e saudáveis investimentos. Para vocês terem uma ideia, dos 10 países mais visitados do mundo, 7 autorizam jogos responsáveis, como, por exemplo, os Estados Unidos, a França, a Espanha, a Itália, o Reino Unido, a Rússia e também Hong Kong. Enquanto isso, os indicadores turísticos do Brasil estão muito aquém do nosso potencial. Recebemos apenas em torno de 6.300.000 turistas, e esse número, infelizmente, nós não ultrapassamos desde 1988, nem com a Copa do Mundo em 2014, nem com a Olimpíada no Rio em 2016. E nós temos 18 milhões de brasileiros que visitam o exterior anualmente, ou seja, a cada 3 brasileiros que viajam para fora, nós recebemos apenas um turista estrangeiro. O Brasil, que é a 9ª economia mundial, ele está posicionado no ranking como o país 50 na rota do turismo mundial, ficando inclusive atrás de países como a Argentina, que recebem 7,5 milhões de turistas, o México, 33 milhões de turistas, Singapura, que é uma cidade-estado, 19 milhões de turistas, sem contar outros players como Las Vegas, que recebem mais de 41 milhões de turistas anualmente. O projeto prevê investimentos da ordem de 100 bilhões de reais nos próximos 5 anos na economia brasileira.
a geração de mais de 1,5 milhão de novos empregos diretos e indiretos. Saltarmos para quase 12 milhões de turistas em 5 anos, que é dobrar o número de pessoas que hoje visitam o Brasil. E a geração de quase 22 bilhões de novos impostos na economia brasileira por ano. Esses valores não apenas representam uma fonte significativa de receita para o governo, mas também geram um impacto econômico relevante ao atrair investimentos estruturantes e de longo prazo em todo o ecossistema do turismo do Brasil. A arrecadação dos novos impostos previstos no projeto, ao contrário de alguns críticos, ele possui um destino certo. Não é um recurso que vai ser arrecadado e vai ser gasto de forma aleatória para tapar o rombo fiscal ou déficit na dívida brasileira. Não. Está previsto claramente no projeto que de todo o recurso arrecadado com a CID, de 17%, esse recurso será dividido entre 16% os municípios, 16% os estados, os 27 estados da federação, 12% serão revertidos à Embratur, 10% no esporte, 10% para a prevenção de desastres naturais, 10% na cultura, na saúde, entre outras, inclusive até o FIES com 4%. Com 22 bilhões de novos impostos, para se ter uma ideia, daria para construir anualmente 220 mil casas populares no Brasil. São quase 8.200 casas por cada um dos 27 estados da federação. Ou ainda, para vocês terem como referência, esse mesmo recurso permitiria a construção de 22 mil novos postos de saúde no país. São quase 4 postos de saúde para cada um dos 5.570 municípios brasileiros, todos os anos. O que temos, senhoras e senhores irmãos, já para encerrar, é uma proposta de legislação moderna e responsável. E mais, o PL 2234 é um projeto extremamente conservador, porque prevê apenas a licença de um resort integrado por os estados, com exceção dos estados mais populosos, como São Paulo, Rio, Minas, Bahia, pela sua população mais expressiva, e também os estados do Pará e do Amazonas pela sua extensão territorial. Ou seja, nós teremos, no máximo, 34 licenças federais para operação de resorts no Brasil. Se houver imperfeições, nós podemos corrigi-las ao longo do curso. O que o Brasil não pode é ficar de braços cruzados, fazendo de conta que o mundo todo está errado e que somente nós estamos no caminho correto. O nosso país é sim um país singular, com potenciais exclusivos, belezas naturais, que só nós temos, como a nossa Amazônia, as riquezas naturais como a nossa fauna e flora, a nossa biodiversidade étnica, como as nossas comunidades indígenas e quilombola. Isso não significa sermos uma nação singularmente excluída e desconectada de todo o mundo, e assim por vezes, infelizmente, justamente chamados apenas como os países da promessa. O Brasil não pode e não deve ser apenas uma promessa no turismo. Já somos, sim, respeitados no mundo inteiro como a maior potência na produção de alimentos sustentáveis e energia renovável. Mas temos, sim, uma outra vocação adormecida e o Brasil se tornará uma grande potência industrial do turismo mundial. Devemos, é claro, ter a responsabilidade de fazer o que é o certo e com absoluta convicção que não é o certo fazermos vista grossa para o jogo ilegal dominado hoje pelo crime organizado. A legalização vai retirar das mãos do crime essas modalidades que geram bilhões de reais sem retorno para a sociedade e que hoje alimentam outras tantas práticas criminosas. Também estabelecerá mecanismos de controle, gestão, transparência que serão importantes para trazer segurança e proteção aos jogadores e apostadores, as empresas que atuarão também no segmento e toda a sociedade em comum. Por isso, eu agradeço mais uma vez a organização e a tolerância do tempo excedido. Prometo descontar na minha fala do painel, mas é importante que todos saibam o que nós estamos discutindo no Senado Federal e a relevância e a importância da aprovação dessa matéria. Por isso é importante também que as senhoras e os senhores se mobilizem com os senadores e senadoras dos seus estados. Nós devemos, se Deus nos permitir, e se o presidente Davi Alcolumbre também concordar, em votar essa matéria ainda esse semestre do ano.
e entregar ao Brasil um novo ambiente de negócio, regulado, responsável, que gere emprego, renda. Mas é importante que as senhoras e os senhores se mobilizem buscando o apoio dos colegas senadores e senadoras dos seus respectivos estados. Vale a ligação, vale a conversa no pé do ouvido, vale a reunião, vale qualquer tipo de intervenção e pedido de vocês, porque não vai ser uma batalha fácil, como já nós tivemos uma ideia na votação da Comissão de Constituição e Justiça, mas eu estou muito confiante na sua aprovação. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade.